Olá, aventureiros do conhecimento! No episódio anterior, terminamos quando Abael foi morto por Quim. A cada episódio, nos deparamos com os escritos de Sitchin, que nos lembram as histórias bíblicas. Comentem abaixo. Vocês acham que os Anunnaki são lendas ou uma verdade ocultada da humanidade comum? Divulguem este canal para outras pessoas. Este canal não tem a intenção de contrapor qualquer fé religiosa nem de tomar os escritos de Sitchin como uma verdade absoluta, mas sim como uma outra forma de ver o tema da criação. Neste episódio, veremos o estabelecimento da terceira geração de Anunnakis na Terra, a aproximação de Nibiru, juntamente com o Ana-Marrom do Sol, as instabilidades no sistema solar e as influências no planeta Terra, o casamento do celestial com o terrestre, os Nephilim, filhos dos deuses com as mulheres, o descontrole e o cataclisma. Preparados? Vamos juntos nesta aventura. Após a apresentação de Apada e Titi, Anu deu ordens para conhecer o espécime. O mesmo foi levado até Nibiru. O que intriga é que Enki orientou para não comer ou beber nada, pois isso resultaria em morte. Acham estranho? Teoricamente, ele era pelo menos 70% Anunnaki. Lembram-se da espécie anterior, Adamu, que tinha uma parte Anunnaki, mas Adapa era filho de Enki com uma descendente de Adamu. Para os trabalhadores primitivos, foram dotados de entendimento, compreendiam os mandatos, desejavam estar com os Anunnaki, trabalhavam duro e bem com suas rações de comida, não se queixavam do calor nem do pó, não resmungavam dizendo estar desgastados. Os Anunnaki do Abzu, minas de ouro, foram liberados das penúrias do trabalho. O ouro vital ia chegando a Nibiru, gradualmente restaurando a atmosfera de lá. A missão Terra continuava para a satisfação de todos. Entre os Anunnaki, também havia noivados e procriação. Os filhos de Enlil e Enki, entre irmãs e meias-irmãs, entre heroínas curadoras, tomaram forma. Nasceram-lhes filhos e filhas na terra. Embora dotados com os ciclos vitais de Nibiru, viram-se acelerados pelos ciclos da terra. O que ainda estava em fraldas em Nibiru tornou-se um menino na terra. O que começara a engatinhar em Nibiru já corria por aí na terra. Houve muita alegria quando gêmeos nasceram para Nanar e Ningal, clã de Enlil. Uma filha e um filho tiveram. Ningal os chamou de Inanna e Uteu. Com eles, estava presente a terceira geração dos Anunnaki na Terra. A tranquilidade foi quebrada quando o clima começou a piorar. Vulcões começaram a acordar, terremotos e pedras caindo do céu. Algo estava acontecendo. Isso chamou a atenção de Enki e Enlil. Cada um em sua morada observava os céus e consultava as tábuas do destino. Em Marte, Marduk expôs ao seu pai as mudanças que estavam ocorrendo, com o aumento dos ventos e poeira na superfície de Larmu. Isso aconteceu durante uma das aproximações de Nibiru e outro corpo celeste. Ele também descreveu que o bracelete esculpido, cinturão de asteroides, mostrava instabilidade. Eles contataram os sábios de Nibiru, que informaram que um objeto ao qual Nibiru está orbitalmente ligado estava gerando toda essa instabilidade no sistema. Após a passagem desse corpo celeste, a atmosfera de Larmu havia sido danificada. Mas voltando para a Terra, antes especificamente para a Lua com seu pai, para ver os danos, inspeções na Terra foram feitas e os danos foram mínimos. Mas essa pergunta permanece. Conforme Sitchin menciona em sua transcrição. O problema não é Nibiru, o planeta dos Anunnaki, mas outro corpo celeste seria a Ana-Marrom descoberta em 1939 por Carlos Munhoz Ferrada, que o localizou e chamou de Herculobus. Segundo ele, quando este corpo celeste, junto com outros objetos em seu sistema, entra em nosso sistema solar, gera muita instabilidade na Terra, causando tempestades e eventos imensuráveis. Falarei mais sobre isso mais tarde em um único vídeo para ficar mais claro para os seguidores. É importante notar que mesmo as teorias do Sr. Ferrada não são compartilhadas por outros cientistas. Vamos retornar à cronologia deste capítulo. Com os problemas na atmosfera de Larmu, Marduk, filho de Enki, voltou para a Terra junto com os Ígides.
Ele conversou com seu pai e expressou sua insatisfação, sentindo que seu pai, sendo o primogênito, ficou em segundo lugar no governo diante de seu tio Enlil. Este sentimento criou raízes ainda maiores, culminando em conflitos que foram registrados em várias culturas, as batalhas dos deuses. Após uma reunião entre os nibiruanos e os Anunnaki na Terra, começaram a construir um local para a saída e entrada das naves na Terra, sem passarem pelo Lahmu. Assim, a obra foi comandada pelo neto e Enlil, ficando Marduk de Nirnuta de fora dessa tarefa. E rapidamente, o tempo passou para os terráqueos. Após a morte de Abael e a expulsão de Kim, Adapa e Titi tiveram filhos e filhas. Entre eles, conhecemos Sete, e já se passaram mais 4 gerações. Adapa, em seu leito de morte, abençoou Sete e sua descendência. Ninurta, com sua nave Pássaro Negro, partiu em busca de Kim, localizando-o em terras distantes, vindo despedir-se de seu pai. Com a chegada dos Anunnaki de Lamur, havia necessidade de novos trabalhadores em Edim. Ninurta, sem o conhecimento de seu pai Enlil, foi com outras naves para Abzu, terras de Enki, e capturou novos trabalhadores. Enlil o repreendeu, mas ele se justificou, agindo rápido para evitar uma nova rebelião dos Igigi, e para os capturados seria uma honra conviver conosco. Enlil aceitou a justificativa. Foi na 7ª geração dos terráqueos que este fato aconteceu. Enki Enoque foi habitar junto com os Anunnaki, fez viagens à Lua e conheceu Lamu. Foi instruído pelos Anunnaki. Marduk se afeiçoou a eles, sendo ele quem o levaria em todas as viagens. Ele foi colocado como príncipe dos terráqueos. A reverência a Os Anunnaki começou a partir daí. Seu filho Matushal, Matusalém, foi instruído por ele. Esse contato próximo dos Anunnaki possibilitou o encontro de Marduk com a irmã de Matushal, Saparnit, esse era o seu nome. A princípio, houve descontentamento entre o clã de Enlil e Ninmar. Anu e Nibiru consentiram, mas Marduk não poderia mais voltar para Nibiru, mas ele almejava ser o rei da terra. Assim, os preparativos foram feitos pelos Egigi. Durante a cerimônia de casamento de Marduk e Serpanoth, os Igigis executaram seu plano de sequestrar as Adamitas, descendentes de Adapa, e tomá-las como suas esposas. E os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e as tomaram para si. Para conseguirem o que queriam, ocuparam o local de pouso. Suas reivindicações foram aceitas pelos líderes e seus clãs. Um local foi designado para que vivessem fora do Edim. Com o passar do tempo, a degeneração e violência aumentaram muito. A prole dos Igigis eram embrutecidos, além de serem maiores que os Anunnaki. Isto deixou Enlil cada vez mais enfurecido. Convocou uma reunião com os que julgam, falou abertamente, por causa da promiscuidade de pai e filho, referindo-se a Enki e Marduk, a degeneração dos humanos com os Anunnaki, suas abominações e músicas são insuportáveis. Devemos por um fim, aproveitemos as mudanças que já foram observadas no sistema solar e na Terra. Nibiru se aproxima, deixemos o experimento perecer. O planeta ficará inóspito também para nós. Partiremos, alguns voltem para Nibiru, outros para o Lamu. Todavia, nenhum terráqueo deve adentrar nas naves, somente Anunnaki e seus clãs. Estão proibidos de falar com qualquer terrestres a respeito. Enki e Ninhursag ficaram pesarosos. A Assembleia decidiu. Assim seja. Enki teve um sono com um ser chamado Galzu. Este lhe disse que deveria salvar a raça humana, que o Criador de tudo tinha planos para os terrestres. Enki vai até a morada de seu servo Utnapishtim, Noé, e quando este estava deitado, avisa das tormentas que virão e o orienta a construir uma nave que anda sobre as águas. Assim, o mesmo com a ajuda de sua prole, começam a construção. Enki chama seu comandado para durante o evento ficar com Utnapishtim e guiar sua nave, Arca. Neste ínterim, Enki e Ninhursag
fazem coleta do DNA de todas as espécies para a reconstrução após o evento. As tormentas se intensificam, as naves partem. Assim como planejado, Utnapishtim fecha a arca com sua família e o comandado de Enki. As tempestades e a elevação dos oceanos começam. Das naves Marduk, Enki e Ninun Sarg observam com pesar. Assim passaram-se fortes dias terrestres. Assim pereceu os terrestres. Assim pensavam os Anunnaki. As naves começam a voltar. Enki e Enlil foram os primeiros. Enki viu Utnapishtim. Disse, um dos terrestres sobreviveu. Enlil ficou furioso, mas após a explicação de Enki é que Utnapishtim era seu filho, Enlil ficou mais calmo. Assim fizeram uma nova aliança. Outras naves Anunnaki chegaram. As cidades estavam todas soterradas na lama. O local de pouso ficara intacto. Assim começaram os trabalhos de construção. A prole de Utnapishtim multiplicaram-se e trabalharam para os Anunnaki. Assim podemos concluir este capítulo importante. Não perca o próximo vídeo. O reinício da civilização após o dilúvio, os conflitos cósmicos e os reinados dos reis divinos. Até lá!